MS em Dia Preview, informação até você. E o IPTU? Pois é, a gente paga tantos impostos, tantos tributos, taxas, o Brasil é o campeão mundial disso. Mas a gente sabe que nessa época de final de ano e começo do ano seguinte, não tem como fugir. É importante pagar e fazer a escolha do pagamento do IPTU, parcelado ou à vista. Para falar um pouquinho disso, eu converso com o economista Alexandre Tadeu. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos aprofundar nessa questão da arrecadação municipal, principalmente com o que diz respeito à sigla mais falada do que envolve as finanças do município, que é o IPTU. Claro que não é só ele, né, só esse imposto predial territorial urbano, né, mas ele é o principal, né, talvez o que o cidadão mais lembra. Né? Em tese, o que é o IPTU? Para que ele existe? Tem essa resposta? Eu acredito que ele não foi criado no Brasil, foi criado há muito tempo já, mas aqui no nosso país, todo mundo que tem um imóvel, uma casa, um terreno, tem que pagar IPTU. É assim que funciona? Exatamente, Danilo. O IPTU é um imposto, é um tributo, né? Ele é classificado como imposto dentro de uma categoria de tributo, né? Ou melhor, o IPTU ele é um tributo, né? Ele é o Imposto Predial e Territorial Urbano, tem uma previsão constitucional e é de competência municipal, né? Todo proprietário de imóvel é o sujeito passivo do IPTU. É ele que vai pagar o imposto. O município ele é enquadrado como sujeito ativo, que é o que cobra o imposto. Qual que é o fato gerador do IPTU? É a propriedade do imóvel. Então, aquele proprietário, ele vai pagar o imposto sobre a sua propriedade, né? Esse imóvel dele, ele pode ser predial ou territorial, né? Por isso que a gente fala o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, né? As alíquotas do imposto, elas são diferenciadas. Então, mas essa dúvida que eu tenho, por exemplo, assim, a prefeitura ela também tem imóveis. E ela paga o IPTU do próprio imóvel? Não, de forma alguma. A IPTU aí já entra num outro critério de imunidade, né? Então, assim, o imóvel, quando é de propriedade de município, do Estado e da União, eles são imunes do lançamento. Isso também está dentro da Constituição. Aí a gente trata de imunidade tributária. Entendi. Novo ou velho está imune no lançamento. Você falou da alíquota. Isso. Como que funciona a alíquota do IPTU? Que significa, assim, o percentual que se cobra referente ao valor total desse bem, né? Exatamente. A base de cálculo do lançamento do IPTU é o valor venal do imóvel. Esse valor venal do imóvel, ele é um valor, assim, inferior ao valor de mercado. Você pode observar que no seu IPTU, o imóvel sempre vem com uma avaliação abaixo do valor de mercado. Se o imóvel for edificado, ele vai ter uma alíquota de 1% do valor do imóvel. Ou seja, se a prefeitura avaliou aquele imóvel em R$100 mil, o proprietário vai pagar R$1.000 de IPTU, né? Se o imóvel, por exemplo, for territorial, a alíquota ela vai variar de 1% a 3,5%. E quais são os critérios dessa variação da alíquota? Depende dos melhoramentos que o terreno da pessoa vai ter. Então, dentro do Código Tributário Municipal e Nacional, tem os melhoramentos do IPTU, na questão do territorial. Então, se determinado terreno, ele localizado em determinado bairro, ele tiver um dos melhoramentos que tem naquele rol elencado na lei, ele vai pagar 1,5%. Se ele não tiver nenhum daqueles melhoramentos, ele vai pagar 1%. Agora, se ele tiver todos os melhoramentos que existem na lei, ele vai pagar 3,5%. É importante dizer isso porque tem imóvel que, com o passar do tempo, ele vai ganhando esses melhoramentos. Sim, também. E aí vai mudando essa alíquota, né? E quais são os melhoramentos? Os melhoramentos são os básicos. É rede de energia, rede de esgoto, né, de água, pavimentação asfáltica, né? Então, à medida que o imóvel vai tendo esses melhoramentos, a alíquota também tende a aumentar. Entendi. E, por exemplo, assim, no caso do IPTU, o contribuinte que não paga o IPTU, que resolve ser inadimplente,
de certa forma, ele acaba desvalorizando o próprio imóvel também, né? A valorização eu acho que entra numa outra situação. Mas o fato que... Em que sentido, assim, um imóvel regularizado, ele tem um valor. Não, o imóvel não regularizado, quer dizer, tem gente que pensa que não pagar o IPTU passa impune, não vai ter nenhum problema para vender esse imóvel depois. E vai ter sim, né? Na hora de ter que passar esse nome para alguém, fica inviabilizado. Né? Exatamente isso. O que acontece? Lá na frente, quando ele for transferir esse imóvel para um interessado, um comprador, ele vai ter que regularizar toda essa situação. Ou seja, quando transfere o imóvel, transfere a dívida também. E normalmente essa dívida, ou ele vai ter que arcar antes de transferir, ou o comprador vai falar, olha, eu vou abater do valor da transação o valor que você deve junto à prefeitura. Entendi. E isso anualmente, né? Quer dizer, é importante assim que todo ano vai ter o IPTU. O lançamento é feito anualmente. É um lançamento para cada imóvel. A pessoa às vezes tem vários imóveis, cada imóvel daquele vai receber um lançamento, né? A prefeitura tem a obrigação de informar desse lançamento através de edital, através da imprensa, né? Esse valor normalmente quando é pago à vista ele tem um desconto, né? Quando ele é parcelado, agora do ano passado para cá... Aliás, tem 2 descontos à vista, né? Tem um desconto maiorzão, né? Que é logo na abertura dos carnês, e ainda rola outro desconto. É que do ano passado para cá mudou um pouco. Mudou? Então, por exemplo, vamos falar de 2024. Né? 2024, se a pessoa pagar o IPTU à vista até 10 de janeiro, é 20% de desconto. Se a pessoa optar pelo pagamento parcelado, ele vai poder parcelar em 12 vezes. E o desconto vai vir na última parcela. Ele vai ter na última parcela um desconto de 50%. Na última parcela. Desconto de 50% em cima da última parcela, desde que ele tenha pago todas as outras em dia. Desde que no pagamento da última ele não tem dívida naquela inscrição. Isso é bom, né? Está premiando o bom pagador, né? É uma forma. É uma forma. A pessoa não recebeu, por exemplo, o IPTU dentro de casa. Né? Vai falar assim, não chegou na minha caixa de correio, não vou pagar. Não é bem assim que funciona, né? Ela tem como ir atrás disso pela internet ou um telefone. Como que ela deve proceder? O não recebimento do carnê não é motivo para alegar o não pagamento do IPTU, né? A prefeitura... Não dá nem para entrar com recurso. Não. A prefeitura oferece outros meios, né? Hoje nós temos a internet, existe uma ampla campanha publicitária em cima disso, né? Nós temos uma central de atendimento ao cidadão específica nesse tipo de atendimento. Então, o contribuinte tem todos os meios para ele entender que todo ano ele tem que pagar o IPTU. Se o IPTU ele tem uma alíquota que serve de base de cálculo dele do valor venal do veículo, do imóvel. E se esse valor venal ele geralmente é menor que o valor de mercado, o mercado ele também tem as suas estabilidades, inconstâncias, né, tudo mais, fica muito difícil também alguém vencer a prefeitura ou discordar daquele valor a ser pago. Mas isso também é possível também, né? Democraticamente dá para poder questionar o valor que veio do IPTU. Como que funciona esse processo de recurso? A própria lei estabelece que o contribuinte que recebeu o seu carnê do IPTU e não concordar com o lançamento que lá estiver, nesse ano de 2024, ele tem até o dia 11 de março de 2024 para pedir a revisão do lançamento. Passou disso, não tem como questionar. Até o dia 11, ele entra com um pedido de revisão de IPTU, de verificação de IPTU, né? E aí é formado um processo administrativo, esse processo vai para a Semador, o fiscal da Semador vai fazer a vistoria no imóvel e vai confrontar os dados atuais do imóvel do contribuinte com os dados cadastrais do imóvel junto ao cadastro imobiliário que serviu de base para aquele lançamento. Você pode até majorar, nesse caso, a cobrança. Pode, se tiver desatualizado os dados do município, pode haver a majoração sim, né? O que acontece? Quando o contribuinte pede a revisão do IPTU, nesse processo de verificação de IPTU, se ele tiver razão no pedido dele, mesmo que a prefeitura decida esse processo lá no final do ano, ele ainda vai ter o direito ao desconto que ele deixou de ter no início do ano, porque ele discordou do lançamento. Então, lá no final do ano, mesmo que ele pague lá no final do ano, ele vai ter o direito ao desconto
do pagamento à vista que ele teria direito no início do ano. Enquanto isso fica suspensa a cobrança. Fica suspensa a cobrança. Mas se ele não tiver razão no argumento dele, na justificativa dele, e a prefeitura, da mesma forma, decidir lá no final do ano, ele perde o direito ao desconto e ainda vai ter que pagar com juros o IPTU que ele deixou de pagar até o final do ano. Seria natural, porque senão ele teria um privilégio, né? Exatamente. Mas isso é bom deixar bem claro, porque assim, às vezes a pessoa acha que como impugnou no início do ano, ele vai chegar no final do ano e vai pagar aquele valor lá do início do ano. Não tem o recurso do recurso. Agora, assim, para alguns casos, se ele não concordar com a decisão da prefeitura, mesmo assim ele pode recorrer. Isso. Não nesse sentido do desconto, mas ele pode recorrer, insistindo no mesmo argumento. Pode. E aí o que acontece? Desse pedido que ele fez no início do ano aqui, vai gerar um parecer lá no final, dando razão a ele ou não. Se esse pedido for improcedente para ele, ele pode contestar. E aí, da data que ele tiver a ciência dessa negativa dele, ele tem 15 dias para apresentar uma impugnação, um recurso para a prefeitura. Como é no caso das multas, né? Isso, né? Exato. Mas enfim, aí ele apresenta essa impugnação dele e a prefeitura, através da coordenadoria de julgamento, vai analisar o pedido dele junto com o lançamento da prefeitura, né? Ele vai analisar, um corpo de julgadores da prefeitura, são funcionários efetivos, né, da prefeitura que fazem esse julgamento. Desse julgamento sai uma decisão que a gente chama de decisão administrativa. Essa decisão vai dar pedido para ele procedente ou improcedente. Se for procedente ao contribuinte, recalcula o imposto dele, dá os descontos para ele, não tem problema nenhum, vai pagar. Agora, se for improcedente e ele ainda continuar discordando das justificativas da prefeitura, ele ainda pode recorrer para a segunda instância, ainda administrativamente, que é o que nós chamamos da Junta de Recursos Fiscais, que é um colegiado formado também por servidores públicos, mas também por representantes da sociedade. OAB, CDL, Associação Comercial, Federação das Indústrias, Conselho de Contabilidade, sabe? É um processo administrativo fiscal que a gente chama. É muito interessante essa ferramenta e às vezes pouco utilizada pelo contribuinte. Pois é, né? É importante o contribuinte estar atento a tudo isso, né? Para que ele possa exercer os seus direitos e também saber as penalidades de quando não se paga, né? Exato. É possível perder o imóvel não pagando IPTU por vários anos? É possível. Aí já entra uma demanda judicial, né? Isso acaba indo para o judiciário. Isso acontece também, né? A pessoa vai, muda de cidade ou alguma questão de herança, abandona aquilo ali, vira um problema para a cidade, mato crescendo, bicho, invasão, tudo mais. E a prefeitura às vezes tem que tomar uma providência também, se tiver isso inadimplente, né? A prefeitura ela faz toda essa fiscalização, né? Ela faz toda essa fiscalização, os lançamentos são realizados anualmente, né? E aqueles imóveis que porventura a pessoa abandona ou deixa de pagar o IPTU, lá na frente sofrerão as consequências jurídicas, com certeza, né? Isso aí a prefeitura fica muito atenta com relação a isso. Naquela época antiga, vamos botar antes dessa informatização que teve, né, na gestão pública, existia a história do cadastro podre, né, em que tinha a lenda que algumas residências, imóveis recebiam o carnê e outros não, né, e a prefeitura acabava cobrando só de uma parte e outra ficava, não ficava isenta, mas ficava esquecida de ser convidada a pagar o IPTU. Claro que hoje em dia, com a informatização e toda essa cobertura, isso praticamente não existe, né? E também o que seria também um desrespeito enorme com o cidadão que paga em dia os seus tributos. Eu não estou nem falando de Campo Grande, mas isso aí até no interior era muito comum, né? Que a prefeitura alegava não conseguia arrecadar porque não tinha como mandar para todo mundo, muita gente não mora aqui. Hoje não é desculpa, né? Até os que não moram em Campo Grande, se tem imóvel aqui, recebe o carnê e tem que pagar. Recebe o carnê e paga, e a gente recebe realmente muita comunicação de quem mora fora. E às vezes o cadastro não está atualizado aqui de correspondência e eles mesmos ligam para a gente encaminhar via e-mail o boleto ou a guia para eles poderem pagar. Hoje com a internet, logicamente facilitou, porque a pessoa com o número da inscrição imobiliária
qualquer lugar que ela estiver do mundo, ela entra e vai emitir a guia do pagamento. O que acontece? A lei de responsabilidade fiscal, hoje, ela proíbe qualquer tipo de abrir mão de receita, né? Ela não permite mais essa abertura, essa renúncia de receita, vamos dizer assim. Então, o município não pode abrir mão, não é porque determinado bairro é mais difícil o acesso, que o correio não vai chegar até lá. Não, a cobrança todos vão receber, né? Inclusive já estão recebendo, com certeza, até o final. É uma operação que demora meses, né, para poder produzir esses carnês e enviar para todo mundo. Antes de quando fizer o lançamento do IPTU, já está tudo resolvido. Já. Exatamente. Quando a gente coloca o fechamento do cadastro imobiliário, quando a gente trata da data do fechamento do cadastro, é exatamente para a gente estabelecer um limite ali, e a partir daquela data, o lançamento ele vai ser feito de acordo com os dados cadastrados naquela data. O que gerar de alteração cadastral a partir daquela data, ela não vai entrar no lançamento do IPTU. Então, por exemplo, para 2024, a data do fechamento do cadastro foi 30 de setembro. Então, a partir do dia 1º de outubro, os lançamentos do IPTU 2024 já começaram a serem testados, né? Programação, emissão de carnês, e etc. Os testes que são feitos, né? Então, assim, aí nós tivemos outubro e novembro, e agora em dezembro, já concluído, começamos as entregas dos carnês. Muito obrigado. Obrigado, Danilo. Valeu. Acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.